Olá, meu cordial e fraternal boa noite a todos. É com muita alegria que venho, nesta quinta-feira última do mês, apresentar o estudo que vamos começar hoje, o Livro dos Médiuns. Este estudo do Livro dos Médiuns vai ao ar uma vez por mês, sempre às últimas quinta-feiras de cada mês. E assim nós vamos apresentar em nome do Centro Espírita Eurípides Barzanufo de Franco da Rocha. Com muita alegria abrimos o trabalho dizendo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Vamos pedindo a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Santíssima, que permitam aos mensageiros de luz, aos nossos anjos guardiões, nossos mentores, que mesmo de muito longe daqui da Terra possam nos transmitir as energias necessárias para esta apresentação, a esse estudo que começamos hoje. Tudo em nome de Deus, em nome de Jesus. Então, como eu disse, o Livro dos Médiuns é o guia dos médiuns e dos doutrinadores. Eu vou fazer uma pequena exposição aqui do início do livro, para que a gente não vá direto a um assunto. Eu quero trazer um pouco do conhecimento também do Livro dos Médiuns. Aqui ele diz: contém um ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e os escolhos que se podem encontrar na prática do Espiritismo. E diz também que aqui é uma continuação do Livro dos Espíritos. A editora é a Leike, ou LAC, né? Que é a Livraria Allan Kardec. Ela é uma entidade sem fins lucrativos e cuja diretoria não possui remuneração. Toda a renda é voltada para caridade. Depois vem o índice, né? Que é um quadro que metodicamente indica os assuntos tratados no livro, indicando os seus aspectos, suas páginas, né? Todo mundo sabe o que é um índice de um livro, onde você vai em algum assunto que você precisa e ele te mostra a página que você deve buscar. Depois também entramos aqui com a explicação do autor, ou seja, um esclarecimento, né? Ele fala que esse é o segundo volume da codificação, né? E que foi traduzido da forma francesa, né? A finalidade desse livro é desenvolver a parte prática da doutrina. O Livro dos Médiuns, segundo o autor, é atualíssimo. Ele é atualizado, ele já foi escrito há mais de 160 anos, mas ele ainda continua muito bem atualizado, pode se usar ainda para muitos estudos e para muitas experiências. Ou também foi feito algumas pesquisas científicas para que fossem respeitada a racionalidade das comunicações. As investigações e contribuições dos espíritos mais viáveis nunca são desmentidas. Elas muita gente já tentou desmentir tudo o que Allan Kardec escreveu através
dos espíritos, né? Que ele consultava os espíritos para escrever. E aqui ele também fala que foram numerosas entidades espirituais em ocasiões diversas que deram seus relatos. Que a finalidade de tudo isso era fundamentalmente a finalidade moral. As leis que regulam as relações permanentes entre os espíritos e os homens. Então é quase que uma lei isso, né? E também que nos ajuda a avançar sobre o tempo. E é um método especial de pesquisa da metapsíquica, da pesquisa metapsíquica e parapsicológica. E que as pesquisas não conseguiu muita coisa além do que já foi dito aqui neste livro. Depois tem a introdução, que é uma maneira que ele resume aqui, de envolver o leitor sobre a obra, né? E fazer a pessoa se interessar pelo livro e pelo estudo com dedicação e responsabilidade, com disciplina. É praticamente diz ele aqui que também é praticamente um manual prático para as pessoas que querem desenvolver e estudar a mediunidade, não é? Que esse é o livro dos médiuns. E o Espiritismo tem um objetivo sério, compreendendo toda a sua gravidade, e não pretendem brincar com as comunicações do outro mundo. É um estudo consciencioso, com consciência, com racionalidade. A ignorância e a leviandades em certos médiuns pode causar prejuízos no que pensa a opinião de muita gente. Então a gente tem que tratar o assunto com muita seriedade para que não haja discordância, para que não haja... Não, discordância sempre há, porque faz parte da discussão, né? Mas um descrédito, né? A leitura do Livro dos Espíritos, por exemplo, ela já contém os princípios fundamentais, né, do Espiritismo, e aqui o Livro dos Espíritos, ele vem nos trazer um manual do que a gente pode ou não tá fazendo durante os trabalhos espíritas, durante a evocação, né? Eu pesquisando aqui, então agora a gente vai entrar na primeira parte, as noções preliminares, capítulo 1. E a pergunta primeira que foi feita é: existem espíritos? É claro que a gente vai dizer que sim, né? A causa principal da dúvida sobre a existência dos espíritos é a ignorância sobre sua verdadeira natureza. Mas seja qual for a ideia que se faça dos espíritos, a crença na sua existência decorre do fato de haver um princípio inteligente no universo, além da matéria. E aí a gente se pergunta, o que são os espíritos, né? Já que eles existem, então a gente pode dizer que, na verdade, os espíritos nada mais são do que as almas humanas despojadas do seu invólucro corpóreo e não seres à parte, e não são seres à parte da criação. Não se pode, pois, negar a existência dos espíritos sem negar a existência das almas. Um chama de alma, outro chama de espírito. Admitamos a existência da alma e a sua individualidade após a morte, e veremos que ela possui consciência própria, pois, do contrário, ela seria um ser inerte e de nada valeria a sua existência. Podemos dizer também que é
o princípio inteligente do universo, né? O espírito, a alma, né? E o espiritismo faz uma demonstração experimental disso, né? E aí a gente pergunta, como aceitar a individualidade da alma? Então, na união do corpo, o espírito é o ser pensante que sobrevive à morte, e o corpo é apenas o invólucro, um envoltório material que o espírito abandona após usar. Portanto, o espírito conserva sua individualidade, mesmo após ter abandonado o corpo. Ou seja, ele continua pensante, né? Uma vez entendido que a natureza do espírito é diferente da corpórea, quando se dá a sua separação do corpo, o espírito não conserva as propriedades da matéria. Na morte, o espírito abandona o corpo, mas não abandona seu envoltório semimaterial, que o liga ao corpo, e ao qual chamamos de perispírito, ou, conforme o apóstolo Paulo, ou corpo espiritual. Esse envoltório semimaterial liga o espírito ao corpo. Tem a mesma forma humana do corpo. É uma espécie de corpo fluídico, vaporoso, invisível para nós no seu estado normal, mas possui ainda algumas propriedades da matéria, né? E, portanto, continuando, os espíritos são as almas dos que viveram na Terra. Então aqui ele está respondendo a pergunta, né? Se existem espíritos, onde estão os espíritos. Na união do espírito e do corpo, o ser pensante é o espírito e o corpo é seu envoltório, sendo este provisório e perecível, enquanto que o espírito sobrevive à morte do corpo. Uma vez que o espírito é o ser pensante, ele conserva a sua individualidade, mesmo após a separação do corpo. Os espíritos são ligados ao corpo pelo perispírito, um envoltório semimaterial, ou seja, que conserva algumas propriedades da matéria, mas não é tão grosseiro quanto esta. É um corpo fluídico, vaporoso e invisível aos olhos em seu estado normal. Na separação do corpo, o espírito não abandona o perispírito. Não devemos, pois, imaginar os espíritos como seres abstratos, pois que o perispírito tem a mesma forma humana do corpo. Ou seja, o perispírito, que é o intermediário entre o corpo, a gente tem o corpo físico, o perispírito e o espírito, que é a parte mais sutil da matéria, que se torna realmente totalmente invisível, né? E o perispírito, como ele tem consciência, ele conserva a última imagem que ele teve aqui encarnado. E aí a gente se pergunta, mas para onde vão as almas depois da morte, né? Muita gente fica preocupado com isso. E aí tem aquela história também do céu e do inferno, né? E a gente evolui dizendo, poxa, se o universo infinito, a Terra é redonda, a maioria das esferas são redondas no universo, onde está o alto, onde está o baixo, né? Seria o inferno as profundezas da Terra, onde tem a lava quente, né? Muita gente entende que
que tem um lugar mais baixo, que é o inferno, mas não é bem assim. Só para citar um exemplo, existem milhões de sóis. O nosso Sol, por exemplo, é um Sol de quinta grandeza. Imagine quantos sóis maiores não tem no universo e quantos mundos ainda nesse turbilhão planetário, né? Como que não seria um deles povoado com seres racionais? É quase lógico isso, né? É difícil de discutir se existe vida inteligente fora da Terra, mas como o espaço infinito, com todos os sóis que oferece condições de vida, a ideia dessas existência vamos dizer, verdadeira, né? É uma coisa plausível que dá para a gente acreditar. As ideias dessas penas recompensas que a gente vai ficar lá sofrendo dá a entender que a gente é incrédulo, que a gente não acredita em Deus, que não é bem assim, né? Que as almas elas se reúnem, elas são afins, elas têm muitos motivos para a felicidade. Os mais elevados podem ser anjos, né? A alma do ser humano um dia pode ser um anjo, se ela conseguir chegar ao grau supremo. E, segundo o livro, todos nós podemos chegar, né? Claro que devagar. E o que são os demônios? Nada mais do que criaturas más, ainda não depuradas, né? Que continuam sua vida espiritual ainda fazendo algumas coisas que não devem, né? De alguma maldade. Kardec nos ensina que não há lugar circunscrito, e sim o espaço infinito, uma vez que a ciência provou que o nosso planeta não é o centro do universo e que existem milhões de outros planetas no cosmos. Não seria lógico pensar que a Terra, entre tantos outros milhões de planetas, seria o único habitado, pois a razão se recusa a admitir essa inutilidade de todo o infinito. A nossa volta, portanto, admitindo a pluralidade dos mundos habitados, não podemos limitar a morada das almas a um outro lugar determinado. E aí a gente pergunta, em que se transformam as almas depois da morte, né? Elas nada mais são do que almas dos humanos despojadas do invólucro corporal. Elas podem se manifestar espiritualmente, existem provas positivas da sobrevivência da alma e a possibilidade das comunicações espirituais, não é? Tudo depende da sua condição moral. Os chamados demônios nada mais são do que as almas das criaturas más ainda não depuradas. Os anjos, por sua vez, são igualmente almas humanas que chegaram ao seu grau supremo através do seu esforço para se melhorarem e das provas necessárias para se atingir o grau de pureza. Assim sendo, todos podem atingir este grau de pureza através da boa vontade e das provas necessárias para a depuração do espírito de cada um. E aí a gente pergunta, em que se transformam as penas e recompensas futuras, né? Será que teremos recompensa? Será que seremos agraciados com alguma coisa que possa nos favorecer? Então, podemos dizer que a sua felicidade ou desgraça depende da sua condição moral, ou seja, a reforma íntima, o seu modo de agir, o que você faz de bem, o que você faz de errado.
Após atingirem o grau supremo, têm por missão gloriosa a de zelar pela execução dos desígnios de Deus em todo o universo, desfrutando de uma condição útil e afastando a ideia de inutilidade perpétua da contemplação eterna. Como é possível os espíritos se comunicarem com os homens? Se entendemos que o espírito conserva sua individualidade após a morte, por que motivo não conservaria suas afeições? Sendo assim, é lógico que queiram comunicar-se com aqueles que lhes foram caros, né? Que foram parentes, que foram amigos, que foram namorados, vizinhos, marido, esposa, e pai, mãe, filho. Por que não se comunicar? Se houver uma oportunidade, geralmente os espíritos se comunicam sim. Como o espírito pode ter influência sobre a matéria? Uma boa pergunta, né? O que somos nós, senão espíritos revestidos pelo corpo? Não agimos sobre a matéria de nossos corpos. Sendo o espírito o ser pensante, não é a alma quem dirige os movimentos corporais? Ao longo do livro, Kardec dá explicações mais detalhadas de como os fenômenos ocorrem. Lá para frente a gente vai ver nesse livro, né, as manifestações, os tipos de grau dos médiuns, o grau dos espíritos, né? Então, concluindo aqui o nosso resumo do primeiro assunto do livro dos médiuns, a primeira parte, o capítulo onde é perguntado se existem espíritos, a conclusão aqui do nosso resumo é a seguinte: o ser pensante durante a vida, ou seja, o espírito, continua pensando depois da morte, que é só do corpo. Se ele pensa, é lógico que pense naqueles que amou. Se ele pensa nos que amou, é lógico que pode querer se comunicar com eles. Se os espíritos não têm uma morada circunscrita a um outro lugar, podem habitar o espaço infinito, podendo estar em toda a parte, podendo estar do nosso lado. Eles viajam através do pensamento e podem estar em vários lugares ao mesmo tempo por pensamento. Se estão ao nosso lado e por meio do corpo fluídico, perispírito, podem agir sobre a matéria inerte, pelo mesmo processo podem agir sobre um ser vivo, ou seja, fomentar a mente de um ser vivo, de um médium preparado para se comunicar. Se podem agir assim sobre um ser vivo, podem dirigir-lhes a mãos e fazê-los escrever. Foi o que aconteceu quando Kardec começou a investigar, né, as mesas girantes e as cestinhas e tal. Se podem fazê-lo escrever, podem transmitir-lhe seus pensamentos e responder-lhes às perguntas. O perispírito é a chave para a compreensão da comunicação entre os vivos e os chamados mortos. Os chamados demônios nada mais são do que as almas dos homens maus, que ainda não se depuraram, mas irão fazê-lo através de suas vidas consecutivas ou sucessivas. Os espíritos estão sempre em evolução, seja na Terra, através das encarnações, seja no espaço. A Terra não é o único planeta habitado. A razão se recusa a admitir esta inutilidade de todo o infinito. Os espíritos que já atingiram o grau supremo têm por missão zelar pela execução dos desígnios que Deus, em todo o universo, desfrutando de sua condição útil e afastando a ideia da inutilidade perpétua da contemplação eterna.
O livro dos médiuns está disponível em vários canais, né? Tem o endereço aqui, ó, livrodosmedios.wordpress.com. Esse resumo aqui não é inteiramente meu, eu procurei casar ele com o livro, mas esse resumo foi elaborado por Liz Bittar. Este resumo, assim como os textos áudios, tem os direitos autorais. Então eu estou divulgando aqui que esse resumo é da Liz Bittar e que a gente está fazendo honestamente, que a gente não vai fazer comércio, né, desse resumo, e respeitando a individualidade dela também como ser humano. E assim, pessoal, eu agradeço pela atenção, espero que tenha sido útil para a gente este primeiro capítulo, a gente começar a pensar no que somos, no que acontece após a morte, né? Que nós vamos sim ficar um tempo dormindo, acordando devagar, até perceber que estamos num novo plano, e que isso vai ser tranquilo para a gente que tem esse entendimento e para que a gente possa acordar num lugar de luz, né? E manter a nossa individualidade e continuar fazendo o bem sempre. E assim eu vou agradecendo a Deus, a Jesus, ao Centro Espírita Eurípides Barros Anunfa, a nossa mãe Genoveva, que é a mentora espiritual, que nos dá a atenção que nós necessitamos para a gravação desses vídeos, e que a gente possa ter um trabalho além de gratificante, positivo, eficaz e com propriedade para o aprendizado, não só dos médiuns que estão no grupo, logicamente, mas de todas as pessoas que, eu digo os médiuns atuantes, né? Porque todos nós somos médiuns, e todos os que frequentam o centro, que estão no grupo, tenham absorvido alguma coisa que eu possa ter ajudado. E assim eu tomo a liberdade de dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, é o poder, a misericórdia e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Muito obrigado a todos e até a próxima. Fiquem todos com Deus.